Fala galera, bem-vindos a mais uma live do Danilo Shen Responde número 6. Fazia tempo que eu não fazia uma live respondendo as dúvidas de vocês. Eu já vou responder umas dúvidas que vocês já me mandaram por outros canais e também fica aberto para você fazer a sua pergunta e eu responder por aqui, seja no Instagram, seja no YouTube, por onde você estiver acompanhando. Beleza? Então vamos lá. Começando com a primeira dúvida, primeira pergunta, que é: qual a maior dificuldade dos jogadores nesse caminho para sair do tilt? Qual a maior dificuldade dos jogadores nesse caminho para sair do tilt? Eu enxergo que a maior dificuldade dos jogadores nesse caminho para sair do tilt é porque quando você está em tilt, especialmente o tilt mais hard mesmo, mais pesado, você está tão emocionalizado que você entra num nível de consciência mais reduzido. Ou seja, você entra num nível de consciência mais emocional, você entra num piloto automático. Então, quando você está num piloto automático, você está menos presente, você está menos consciente, fica muito mais difícil perceber que você está em tilt, fica mais difícil perceber o que está acontecendo quando você está entrando no tilt. Tudo fica mais difícil de perceber quando você está menos lúcido, menos consciente. Sabe quando o sangue sobe para a cabeça numa briga, por exemplo, e aí você começa a fazer coisas e que depois você volta e fala: nossa, onde é que eu estava com a cabeça? Como é que eu fiz umas coisas dessas, um absurdo desse, seja nas mesas, seja em casa, no trânsito, com a família, com a namorada, enfim. E é isso que acontece quando você entra em tilt, você não está tão presente, você não está tão consciente. Eu acho que esse é o maior desafio. O desafio é você perceber que você está entrando em tilt, você perceber que você está tiltado. Porque se você nem percebe que você está, não percebe nem que você está entrando, para sair depois também fica super, super complicado, super difícil. Então eu vejo que esse é o maior desafio, porque também, pensa assim, num estado de consciência mais baixo. É como se você está dormindo. Quando você está dormindo, você está num nível de consciência, num estado de consciência mais baixo. Que é mais ou menos como quando você está em tilt. O nível de consciência está muito baixinho e você nem sabe que você está dormindo, você nem sabe que você está sonhando. Às vezes você está num sonho e você nem percebe que você está no sonho. Você vai agindo ali no piloto automático, você vai se comportando, seguindo no sonho sem perceber o que está acontecendo. Então é isso que acontece, por isso que é mais difícil para o cara sair do tilt quando ele está em tilt. Por isso essa decisão de sair do tilt precisa ser tomada não enquanto você está no tilt, precisa ser tomada antes, quando você está ali num nível de consciência muito melhor, muito mais claro, quando você está percebendo, olha para trás e percebe que você não estava consciente, você percebe o que o tilt causou com o seu jogo, com a sua banca, com a sua vida pessoal, e aí você olha e fala: tá, realmente eu preciso resolver isso, e aí você toma essa decisão no momento de mais lucidez. Então, fica essa dica, tomar essa decisão de resolver o tilt, não quando você está tiltado, e sim em outros momentos. 2. Pergunta número 2. Dá para controlar 100% do tilt? Cara, no longo prazo dá para você se livrar 100% do tilt. É praticamente 100%, né? Aquele tilt do dia a dia mais comum, você consegue se livrar. O que acontece? O Yuri, por exemplo, na live que eu fiz com ele disse que ele chegou ao número de tilt dele, que ele era o cara mais tiltado do mundo, e ele chegou a cerca de 1% só do tilt que ele tinha antes. E como isso aconteceu? Ele foi trabalhando ao longo de quase 10 anos, ele está trabalhando nisso, e aí com o tempo ele foi eliminando os tilts, e hoje ele fala que ele só tem um tipo de tilt, que é o tilt do burnout de série, ou seja, quando ele joga muito, tá ali nas séries, e ele acaba ficando tão cansado por um volume muito grande de jogo sem descanso, que às vezes ele entra em tilt sem perceber. Então é isso que acontece com ele. Agora imagina se ele não forçasse tanto assim nas séries. Se ele não forçasse desse jeito nas séries, era capaz de que ele já não tivesse mais tilt nenhum. Agora, um deslize ou outro de vez em quando vai acontecer, é normal. E também algum imprevisto, né? Alguma coisa muito bizarra acontece, questões de saúde sua, questão de saúde da família, e aí você dorme mal, e aí você sai da rotina, e aí essas coisas são normais te deixarem mais suscetível ao tilt.
Mas a diferença é que agora, né, depois, quando você já tem mais essa consciência, você já está trabalhando em cima do tilt, você já consegue identificar mais cedo, identifica o que aconteceu, você já consegue identificar quando você está entrando, você já consegue identificar quando você passou um pouquinho do ponto, você já sabe o que fazer para não entrar naquele estado, o que fazer para segurar. Então, mesmo depois, quando você tem um ou outro tilt que acaba sendo super raro, você ainda consegue lidar muito melhor quando acontece. Então, eu considero que isso é praticamente você se livrar 100% do tilt, porque mesmo quando algum imprevisto acontece, alguma coisa pontual acontece, você consegue lidar com aquilo tão bem que não se compara com os tilts que você tem no dia a dia. Pergunta número 3. E quem tiver pergunta, quiser colocar aqui no campo de comentários, pode escrever nas perguntas, tá? Pergunta número 3. Como faço para acabar com o tilt da procrastinação e conseguir ser mais produtivo? Como acabar com o tilt da procrastinação e conseguir ser mais produtivo? Bom, como eu fiz uma live inteira só sobre esse assunto, eu vou sugerir que você vá lá no canal do YouTube GG Tilt e procure 8 causas da procrastinação. Ele está aqui também como tilt da procrastinação, aqui no nosso Instagram também. Mas ele vai ficar mais difícil de achar, que você não tem a busca, e tem muita coisa, muita live, muito conteúdo postado um por dia. Então, vai lá no YouTube e coloca 8 causas da procrastinação dentro do canal do GG Tilt. Pergunta número 4. Como melhorar a concentração durante um grind longo? Certo. Isso é importante para quem joga MTT em especial, porque é muito normal que bem ao final do grind, quando você mais precisa estar concentrado e focado, você começa a perder foco, perder concentração por causa de cansaço físico, cansaço mental. Então, essa é uma pergunta bem comum, bem frequente e é um ponto bem importante. Se você não treina a concentração, isso no dia a dia, o seu músculo da concentração está fraco. Então, a primeira coisa é você entender que a concentração é tipo um músculo. É um músculo que precisa ser treinado no dia a dia. Você precisa exercitar a concentração, por exemplo, exercícios de meditação, exercícios de respiração, e não só isso. Existem várias formas de treinar a concentração no dia a dia. Por exemplo, você pode fazer as coisas que você faz no dia a dia com mais atenção. Um exemplo típico é o cara tá comendo e ao mesmo tempo tá ali mexendo no celular. Ele não tá nem comendo direito, nem mexendo no celular direito, tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E às vezes tem mais gente na mesa, então o cara tá comendo, tá com a família e ainda tá mexendo no celular, tá dividindo a atenção entre 3 coisas. Imagina quando esse cara vai grindar. Você vai grindar depois disso, tendo esse hábito, você senta na frente do computador e a sua mente está acostumada a ter mais de um ponto de atenção. Pessoas, celular, algum vídeo que você está assistindo. E aí o cara divide a concentração em muitas coisas e não fica bem concentrado em nada. Então, exercitar a concentração para o grind começa antes do grind, começa em você treinar sua mente para estar mais focada, mais concentrada. Consiste em você exercitar no seu dia a dia, fazer as coisas com mais atenção, com mais presença, menos dispersão, uma coisa de cada vez. E aí tem outra coisa que você precisa levar em consideração. A concentração, o desempenho da mente precisa de energia. Como assim? A nossa mente, ela é naturalmente dispersa. Se você não quiser gastar energia mental, você deixa sua mente desligada. Por exemplo, quando você está com a cabeça cansada, o que você costuma fazer? Liga a TV e deixa sua mente desligada, só conectada com a TV, sem ter que pensar. Deixa que aquilo te estimule ou te descanse a mente, né? Então, quando você está pensando muito, o seu cérebro gasta calorias, gasta oxigênio para pensar, para processar os seus pensamentos, para tomar boas decisões nas mesas, por exemplo, você precisa estar o tempo inteiro pensando e isso gasta calorias, isso gasta energia. Então, se você precisa ter muita disponibilidade de energia e não só de caloria, não adianta só você comer muito, que também não é bem isso, às vezes seu corpo vai gastar muita energia para digerir. Então tem que comer de forma inteligente, então uma boa alimentação no seu dia a dia vai fazer diferença até para sua concentração, porque você vai estar gastando menos energia para digerir e você vai ter mais disponibilidade de calorias para o seu cérebro funcionar
no melhor que ele pode. Para concentrar, para estar presente, para tomar boas decisões, o seu cérebro precisa ter bons recursos. Esses recursos são adquiridos pela alimentação, mas não só isso. Essa sua disponibilidade de energia para o seu cérebro vai muito além da alimentação. Por exemplo, se você é uma pessoa muito sedentária, o seu corpo está acostumado a gastar menos energia com movimentação, por exemplo. Então, o seu corpo se mantém com o nível de energia disponível baixo. Se você é uma pessoa que está sempre se movimentando, sempre fazendo exercício, o seu corpo se mantém com o nível de disponibilidade pronta de energia para os seus músculos, para o seu cérebro, mais alta. Então, você ir fazendo mais exercício no seu dia a dia é só um exemplo de como você pode ter mais disponibilidade de energia para sua concentração, para o seu cérebro no dia a dia, tá? Então, além disso, tem o sono. Quando você dorme mal, o seu cérebro fica funcionando como uma desgraça, ele funciona muito mal e falta concentração. Sabe quando você dorme muito mal e você não consegue nem fazer as coisas básicas, você não consegue nem pensar muito, você não consegue nem fazer muito exercício, vai fazer exercício, o seu corpo está cansado. A falta de atividade, a falta de sono te deixa cansado fisicamente, te deixa cansado emocionalmente, e por isso que você fica mais mal-humorado, você se explode muito mais rápido, tilta muito mais fácil, e também interfere na sua performance mental, que isso atrapalha a sua concentração, te deixa mais cansado, te deixa mais disperso, porque para ter muita concentração, para ter uma boa performance de tomada de decisões, por exemplo, você precisa dessa disposição do bom funcionamento cerebral. Então, atividade física no dia a dia, boa noite de sono, boa alimentação vão também dar as condições que o seu cérebro precisa para ter uma concentração mais prolongada para um grind mais longo. Então, se você joga MTT, cara, você é um atleta. Você é um atleta da mente. Você precisa treinar sua mente para uma maratona, né? O jogo, a parada é uma maratona. O poker, o MTT especialmente, porque são muitas e muitas horas de jogo, né? Vamos ver aqui as perguntas do pessoal. O Neil perguntou: como saio do burnout? Boa pergunta, Neil. Como sair do burnout? Então vamos lá. Como sair do burnout? Quando você está em burnout, eu acredito que o seu é como se você tivesse quebrado um osso da sua perna. Você está lesionado. Cara, se você é um corredor e você está com uma lesão na sua perna, você não vai sair correndo e fingindo que nada está acontecendo e sair competindo e treinando normalmente. A primeira coisa que você precisa é curar e tratar aquela lesão. Então, quem está em burnout, se realmente já está em burnout, a primeira coisa que precisa fazer é dar uma segurada no jogo e falar, cara, eu preciso dar o foco primeiro em sanar essa questão mais aguda. Tipo uma cárie, você está com uma cárie. Primeira coisa que você precisa fazer é cuidar dessa cárie, senão ela só vai crescer, tá? Se você está lesionado e segue treinando e segue competindo, você também só vai se machucar mais e a sua performance vai ser terrível. E no poker isso se reflete diretamente no financeiro, né? Então, o primeiro passo é dar um passo para trás. O primeiro passo não é para frente. O primeiro passo é para trás, que é jogar menos. É reduzir a quantidade de telas, reduzir o grind, reduzir às vezes os limites que você joga, dar uma segurada ou tirar uns dias off. Outra coisa que acontece quando você está em burnout, para você entender, o seu cérebro ele está intoxicado de químicas, de uma química de estresse. Então, o funcionamento do seu cérebro ele está muito intoxicado. O seu cérebro está intoxicado por química de emoções pesadas e de estresse. Isso significa que se você ficar intoxicado, tiver uma intoxicação alimentar, por exemplo, cara, você precisa de uns dias para se recuperar. O seu corpo precisa de uns dias para se recuperar. Então, primeira coisa, tira alguns day offs. Alguns, não é nenhum. Pode tirar uns 2, 3, no mínimo. Use esse tempo para, igual você faria com uma intoxicação alimentar, para se desintoxicar. Como é que você se desintoxica no seu cérebro? Você precisa injetar emoções positivas. O que traz emoções positivas? Você
A gente volta sempre no assunto de você dormir bem, de você comer bem, de você fazer atividade física, primeira coisa. Segundo, socializar com pessoas que você gosta, dar uma risada, descontrai, assiste coisas que você gosta de assistir. Você precisa sair daquele estado e daqueles estímulos que estão te agravando o seu burnout. Você precisa interromper aquele padrão e dar uma limpada. Aí tem as práticas do The Rose Method, né? Tem respiração, tem meditação, tem a descontração e reprogramação emocional, tudo que a gente ensina lá na escola do The Rose Method, e você tem que colocar em prática por um tempo, mas nesse tempo para um pouquinho de jogar. Reduz um pouquinho esse burnout. Ficou claro? Acho que deu um caminho para você começar a reduzir o burnout, né? No caso do Yuri, quando ele falou que ele só tilta quando ele está em burnout, aí ele percebe, ele fala, tá, agora eu cheguei no meu limite, está na hora de segurar um pouquinho, dar um passo para trás, porque eu estou em burnout. Vamos aqui para a pergunta do Ricardo Pão de Mel. Como identificar os sintomas e controlar os impulsos de agir de forma descontrolada? Bom, a pergunta em si ficou engraçada. Como identificar os sintomas e controlar os impulsos de agir de forma descontrolada? É engraçado, é meio paradoxal, né? Como controlar o meu descontrole? Mas funciona assim, ó. Você primeiro, o que está acontecendo? Quando você perde o controle, você já perdeu antes várias oportunidades de não perder o controle. Como assim? O tilt, ele não vem assim, ó, pá, de uma vez e estoura do nada. O tilt dá muitos indícios antes. Você já começa a ficar mais tenso, maxilares, ombros, os olhos. Você já começa a respirar de forma mais curta. Você já começa a ficar mais irritado e socar a mesa. E você começa a se sentir um pouco mais injustiçado. Então, você começa a ter sintomas corporais de que você está caminhando para um tilt. Você começa a ter sintomas comportamentais, você começa a usar menos time bank, começa a clicar mais botão mais rápido, você começa a pegar uma birra com um jogador da mesa, começa a perseguir o jogador da mesa, sentimento de vingança. Você começa a ficar com um padrão mental mais pessimista, mais negativo, mais vitimista. Porra, isso aqui só acontece comigo, não acredito que isso aconteceu. Começa a focar nas coisas que você não tem controle. Você está vendo quantos indicativos tem antes de você perder o controle e agir de forma descontrolada? Então, o primeiro passo é você ficar atento a esses indicativos, que são gatilhos, pequenos, na verdade, são pequenos sinais do tilt, tá? Agora, depois que você começa a identificar esses sinais, só de identificar, você já está mais presente, você já está mais lúcido. E aí você tende a ter mais controle. Porque antes isso ia acontecendo de forma automática e sem consciência. Quando você traz isso para o consciente, pronto. Agora o negócio está mais presente, você está mais presente, está mais consciente, você tem mais controle, você não entra tanto no piloto automático e no descontrole. Só que ainda tem mais. Tem uma dica que é você sempre que identificar esses gatilhos, esses primeiros sinais, você leva atenção à sua respiração. Normalmente ela vai estar mais curta, mais tensa ou travada, porque são as condições físicas, fisiológicas para o tilt. Vai cortar o fornecimento de oxigênio para o seu cérebro, por exemplo. Então, a primeira coisa é você respirar de forma consciente. Até porque assumir o controle da respiração e criar isso um hábito acaba se tornando um padrão de recuperar o controle. Você sempre que sentir que está perdendo o controle, fala, opa, respiração. E a respiração é a melhor ferramenta de gestão das emoções, de controle das emoções. E eu postei recentemente uns vídeos sobre isso, vai lá buscar os vídeos que eu falo de respiração e de controle das emoções. Porque eu ensino até algumas ferramentas que você pode usar para controlar as emoções. Tem bastante desse conteúdo aqui no canal que você pode procurar. Beleza, Ricardo e o Nil? Agora que eu vi aqui a pergunta do Eliezer Cláudio. Substitutos para café e energético, sinto que esses tiram minha concentração. Pois é, Eliezer. Café e energético não só podem tirar a concentração,
mas também é, podem atrapalhar o seu sono. E aí vão prejudicar a sua concentração no dia seguinte. E aí atrapalha, você toma mais, aí atrapalha o seu sono de novo e a concentração no dia seguinte. Então, o café e energético eu recomendo pelo menos no máximo até 14 horas. Não que não você não deva tomar, mas não tomar muito mais tarde, mais para frente. Aí quais são os substitutos? Cara, existem vários substitutos. Qualquer dia eu posso fazer uma live falando de técnicas ou ferramentas, o que fazer no grind. Talvez não só uma live, talvez eu faça um webinário sobre isso. É um bom tema para o webinário. O que fazer durante os breaks. Então, assim, o que te faz ficar mais acordado? Porque, às vezes, a dispersão é sonolência. É aquilo que eu falei antes, que não sei se você estava aqui, mas se não estava, volta. É sonolência, é a falta de energia para o seu cérebro. É a falta de calorias, de oxigênio para o seu cérebro desempenhar o que ele precisa para desempenhar. Então, você precisa dar uma ativada. Como você dá uma ativada na sua circulação, como você dá uma ativada na sua respiração? Cara, você pode fazer ali umas 30 flexões de uma vez, você pode fazer uns agachamentos, você pode, deu 5 minutos de break, vai subir, descer a escada, vai correr, sabe? Faz alguma coisa para se movimentar. Você pode fazer alguma respiração acelerada. Entre as técnicas do método de Rose, as técnicas que eu ensino tem a respiração acelerada, essa daqui, ó. Ou seja, vai acelerando a respiração, acelerando, 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 que vai ativar ali o sistema cardiovascular. Você pode fazer, não precisa ser flexão, pode ser abdominal, pode ser, ao invés de movimento, uma permanência, ou seja, segura ali com as mãos, como se fosse fazer a flexão, mas não faz, tipo uma prancha. Você pode fazer uma invertida, inverte a cabeça, por exemplo, vai em algum lugar, põe os pés para cima, deixa a cabeça para baixo, e aí você vai aumentar a circulação sanguínea na cabeça, e aumentando a circulação sanguínea no seu cérebro, você irriga o seu cérebro de oxigênio e de nutrientes. E aí por diante, cara, tem muitos substitutos. Você só precisa não aceitar. Eu sempre gosto de ter opções que não são dependentes, que não me deixam dependentes, né? Então, o café, por exemplo, se você precisa do café para se sentir disposto, você fica dependente do café. Então, você não tem autossuficiência. E depois, também eu prefiro soluções que não tenham efeitos colaterais, porque aí o café é legal, me deixou mais disposto, mais ligado, mas às vezes te deixa mais disperso também. E isso é um efeito colateral. E aí o cara tem que ficar, né, lidando, cobre, é o cobertor curto, sabe? Você cobre aqui e descobre ali, entende? Bom, são algumas ideias. Vai testando e depois você me diz se funcionou. Deixa eu ver aqui as últimas mensagens. Ricardo, valeu pelas dicas. Eu estava descontando essa energia em outras coisas, tipo fora do jogo, porque de fato identifiquei muitos sintomas que você citou, principalmente perseguir jogador na mesa. Pois é, quando você começar a perceber que está começando a perseguir algum jogador na mesa, para e fala: opa, estou entrando em tilt, vou cortar isso já. Usa a respiração como uma âncora, né? Usa sempre a respiração. Tá, vou parar com isso. Sair. E aí você vai ver que uma coisa tão simples assim funciona. E aí você começa no GG Tilt Pro, né, que é o meu treinamento para jogadores, eu passo para os jogadores e nas minhas mentorias um Tilt Tracker. Nesse Tilt Tracker, o cara vai anotando todas essas coisas. Todo grind ele faz as anotações de quais foram os gatilhos, quais foram os indicativos que ele percebeu. E aí aquilo fica muito claro. Daqui a pouco é muito simples, é muito óbvio. Você olha ali e resolve. Bom, aí o Thiago falou que tomava muito café o tempo todo. Depois, com a live que eu fiz com a nutricionista, que é a Ale Garay, que eu esqueci o nome, né? Ele falou que esqueceu o nome. Comecei a tomar só até meio-dia. Melhorou muito o meu sono. Legal. Eu tinha certeza que o café não fazia nenhum efeito em mim. Olha lá. Melhora bem o sono, né? Tirar o café depois das 14, né? Tomar só até antes das 14. Mas aí prejudicou um pouquinho, talvez, a minha disposição no final do grind. Aí você tem que começar a achar substitutos, né? Você precisa começar a achar outros substitutos para o café depois do meio-dia, como esses que eu comentei aqui.
até agora. Eliezer, obrigado pelas dicas, sempre muito impactante. Valeu, mãe, tamo junto, obrigado pelas perguntas. Quem aqui acrescenta perguntas, né, vai tornando mais rico para todo mundo. Então, obrigadão pela pergunta. Teve mais uma pergunta que me fizeram ali na caixinha de perguntas, que eu não respondi aqui, mas aí eu vou responder nos stories, que foram quais livros que eu recomendo para que falam sobre essa parte de controle emocional nas mesas e para o poker, que pode ser útil para o poker, né? Então eu vou falar. E o Thiago falou que não prejudicou nada depois do meio-dia, só a vontade mesmo que ficou. Aí ele toma descafeinado e tá de boa. Maravilha, descafeinado é uma boa para enganar, né, essa vontade do café. Bom, pessoal, então é isso por hoje. Meia horinha de live aqui sobre as perguntas. No Instagram foi tudo certo. No YouTube, que eu vi que me falaram, ainda bem que o Italo me avisou que estava sem som, então ficou metade da live praticamente sem som. Desculpa pro pessoal que estava ouvindo aí do YouTube, que gosta de ver no YouTube. Mas depois, enfim, depois eu dou um jeito de tirar o som do celular e colocar no do computador lá no do YouTube na hora de publicar. Depois aí eu publico com o som. Falou então, galera. Um grande abraço. Bom fim de semana para vocês. Quem chegou agora no final, eu vou postar aqui na timeline do Instagram primeiro, do YouTube eu vou precisar editar o som antes de postar. E é isso aí. Quando será a próxima? Todo sábado às 14 horas. Todo sábado às 14 horas tem live. Geralmente é com convidado, ou é uma dessas, ou eu quero fazer mais o X1 com Danilo Shen. X1 com Danilo Shen são aquelas, quando eu chamo um de vocês aqui para conversar comigo, falar aqui na tela ao vivo e a gente trocar uma ideia e tirar essas dúvidas, tipo quase que um coach aqui ao vivo com você. Pô, agora que eu vi, quando tiver um tempinho para uma live, avisa, por favor. Não entendi. Depois o Christian fala comigo por DM ali para entender o que ele quis dizer. Falou, galera. Um grande abraço, bom fim de semana, GL para todos e bora cravar esses scoops todo aí. Abraço.